Boa noite, bem-vindos, vão chegando. Ei, preciosa Danúbia, você já tá aí? Aqui, deixa eu acenar para você. Teve umas mudanças aqui no Instagram. Você tem que mandar, olha aí no seu. Você tem que mandar um pedido para mim, que agora não sou eu. Vamos lá. Deixa eu ver. Ei, Suelen! Para que eu possa colocar você aqui. Entendeu? Antes era só. Vamos lá. Isso! É bom porque aqui é rapidão, rapidão. E eu já vou colocar você aqui para nós já ganhar. Boa noite, Sueli. Como é que tá o tempo aí, gente? Aqui você. Olá! Ih, que delícia, meu Deus, que Meu privilégio! Deus, Mário! Meu Deus do céu, o privilégio é todo meu, que alegria! De novo as nossas Ah, conversas, eu tava com saudade já. eu Gratidão pelo também. convite. Mas eu falei, gente, olha, para mim está sendo assim desafiador fazer uma live toda semana. Gente, ó, deixa eu ir acenando e conversando aqui com vocês, tá? Boa noite. Vão chegando, nós estamos aproveitando esse início aqui, que o Instagram ele ainda está aí, né, com certeza, avisando. Vocês são muito bem-vindos, né? Enquanto isso, nós estamos aqui matando a saudade, como diz uma boa mineira, não é assim que a gente fala? E o que que acontece? Nós estamos, né, no mês de março, mês dedicado às mulheres, e que nós movimentamos tudo o que nós podemos para poder estar levando um pouco mais de esclarecimento, um pouco mais de reflexão, que é o que você faz tão bem, não é assim? Adoro, E adoro! você, eu amo, 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 já te falei isso. Aliás, fomos conectadas através das suas reflexões, né? Isso aí. E aí, eu então, fazendo a minha programação para a minha contribuição no mês de março, e pensei, bom, deixa eu olhar aqui as mulheres que eu vou estar convidando para fazer parte dessa contribuição. Gente, boa noite, viu? E aí falei, claro, Danúbia não pode faltar. Tomara que ela possa, né, ter um dia lá na agenda, porque eu estava justamente me lembrando, né, Danúbia, que quando nós conversamos, nós estávamos em quarentena aqui em Belo Horizonte, não sei se você se lembra, a Lembro? primeira live que nós fizemos. Sim, eu lembro. Eu lembro sim. Então, falei, gente, que coisa, né? E nós ainda estamos aí em todo esse processo, não é? É zona roxa, é zona lilás, é cada hora uma coisa, muitas incertezas, mas nós estamos aí e isso é que importa, não é verdade? Isso Me mesmo. dá Logo, logo notícia. isso vai passar. Logo, logo isso vai passar e vai voltar tudo ao normal, se Deus quiser. Se Deus quiser. Exatamente isso. Gostei dessa fala. Gostei dessa fala. Exatamente, né? Deus, ele nunca perdeu o controle. Ele Jamais. continua. Aliás, né? Eu gosto de fazer até um adendozinho aqui. Ele está até nos lembrando, não é assim? Esse dia eu estava até conversando com uma querida. Ele está nos lembrando que é ele que está no controle, não é? O universo, a Terra. Olha, nós somos, né? Nós estamos observando aí o quanto nós somos frágeis, não é Isso aí. verdade? E o quanto que nós precisamos um dos outros, né, Rose? Porque Perfeito, perfeito. como que a gente tem que dar valor para a coletividade, né?
Porque, olha só, uma coisa que aconteceu lá longe está afetando aqui, que está afetando a nossa família, que está afetando, né, as pessoas próximas. Como precisamos um dos outros? Principalmente nessa questão do isolamento, né? Que a gente sente a necessidade, agora mais do que nunca, a gente sente a necessidade de estar perto do outro. A gente quer encontrar, a gente quer abraçar e não pode, né? Então, assim, eu considero que a pandemia ela veio para nos mostrar muita coisa, sabe? E que a gente comece a olhar para nós mesmos. Uau. Primeiro, antes de olhar para fora do que os governantes estão deixando de fazer, né? Tá todo mundo com situações complicadas, né? Comércios fechando, tudo isso, muita coisa acontecendo. Mas é uma grande, grande oportunidade para a gente olhar para nós mesmos, né? Aumentaram os índices de separações, né? Por conta da pandemia, por conta do isolamento. Aí eu fiquei me perguntando assim, né? Meu Deus, como assim? Eu escolhi aquele cara para me casar e eu não consigo ficar o dia todo com ele. Como assim? Né? Como é que eu só consigo ter o convívio com ele à noite quando eu chego do meu trabalho? Sabe? E são coisas para a gente refletir, sabe? Com quem que a gente casou de verdade, né? Como é que tá a minha paciência? Como é que tá a minha compreensão? Sabe? Essas coisas, que momento maravilhoso para a gente sentar como casal e, como eu digo, renovar algumas cláusulas do contrato para que as coisas melhorem, né? É uma grande oportunidade, né, Rose? Espero que todo mundo esteja fazendo, assim, a sua análise interna. Ai, Danúbia, aí, que delícia. Gente, vocês que estão chegando e quem vai assistir depois deve estar pensando assim, porque é assim que funciona comigo, né? Eu não tenho esse negócio de script, de caixinha, nada disso. Cada um. Aliás, tem as outras lives aí, se vocês não assistiram, depois vocês podem ir lá no canal Legalmente Única e assistir. Cada assunto maravilhoso. Não sei se você teve a oportunidade de... você estava com a Lígia, não estava? Eu estava acompanhando, sim. Que trabalho incrível que tu tens, Rose. Incrível, né? A Lígia Lima, maravilhosa Lígia Lima, faz um trabalho lindo demais. A Fabiana também, que é sexóloga, que faz cada trabalho lindo com as famílias. Então, assim, tanto conteúdo, assim, valoroso, viu, gente? Isso então, mesmo. Se vocês que não estão sabendo ou que não assistiram, está disponibilizado lá no canal Legalmente Única. É só assistir lá no YouTube, tá? E aí, o que acontece? Vocês que não conhecem Danúbia, eu preciso aqui, é claro, né, fazer uma pequena apresentação, porque ela só de falar aqui vocês já entenderam, né? Eu sempre gosto de comentar, eu sempre gosto de falar antes, né, Danúbia? Porque quando as pessoas que me acompanham já sabem, mas sempre tem gente nova, né? Quando eu convido, eu sei quem eu estou convidando. Eu gosto de pessoas que têm intenção, que têm uma missão, que têm propósito, sabe? Eu gosto disso, né? Simplesmente para ficar cumprindo ali, entende? Alguma coisa formal. Ah, não, é porque mês da mulher, vamos ali conversar, vamos fazer uma live por fazer? Não é sobre isso. E eu vejo o quanto, né, você está sempre se capacitando. O último curso, inclusive, né, foi em PNL, não é isso? Sim. Sim, fala para nós todos os seus cursos, todas as suas formações. Bom, eu sou psicogenealogista, sou hipnoterapeuta, estou encerrando ali a graduação, já encerrei, na verdade, a pós-graduação em parapsicologia, agora estou na parte clínica, tenho esse curso de Master Practitioner em PNL e também fiz um curso de coaching, então, tudo para agregar, né? Também estou estudando paralelamente neurociência do comportamento,
com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que eu adoro demais, né? E é isso, tudo para agregar no conhecimento humano, na mente humana, no comportamento humano, que é o que me fascina, né? Porque as pessoas fazem o que fazem, né? Eu me considero uma pessoa investigativa, eu gosto de investigar por que aquela pessoa tem aquela determinada coisa, da onde vem, por quê, sabe? Então, é a minha verdadeira paixão. E a minha verdadeira paixão, claro, eu trato muitas pessoas, né, do Brasil inteiro e até atendimento fora do país. Mas a minha maior paixão, assim, que o meu coração pulsa, é em atender mulheres. Sabe, as mulheres, para mim, nossa, meu coração se alegra muito, né? Se alegra em todos os atendimentos, mas com as mulheres eu tenho uma conexão maior. Eu gosto mais de trabalhar com as mulheres, de gerar esse empoderamento nelas, de um poder que elas já têm, mas que está adormecido. Está adormecido por N situações, né? Por N problemas. Então, essa é a minha verdade, é o que eu mais gosto, de fazer a pessoa entender por que ela faz o que ela faz, né? Entender as programações dela, a mente dela, como ela funciona, para a partir de então ela começar a ter uma nova percepção de vida, uma nova percepção de relacionamento, uma nova percepção de mulher, de esposa, de mãe, de tudo aquilo que ela convive, participa, faz parte. Verdadeira adoração, assim, ainda quero fazer um curso específico para essas mulheres, para despertar essa autoestima, esse empoderamento, essas coisas que a mulher precisa, porque antes mesmo dela ser mãe, ela é mulher. Antes mesmo dela ser esposa, ela é mulher, né? Então, precisa voltar a resgatar essa mulher que muitas vezes se perde colocando prioridades em outras coisas. E é interessante o que você está falando, Danúbia, porque deixa eu colocar uma gratidão aqui. A outra estava fazendo lá o trabalho, deu uma paradinha para estar aqui com a gente. Desculpa que eu não mencionei o nome. Ai, que delícia. Ai, a Tati! Agradecida, Tati, Tati, querida. Né? Pois gente. Mulher é isso. E é tão interessante, eu estava ouvindo, inclusive, de um juiz, está tendo muitos eventos, né, acerca agora do mês de março, e o Judiciário, a OAB, enfim, vários locais têm feito trabalhos maravilhosos, e eu quero destacar aqui, inclusive, a presença de muitos homens, sabe, se posicionando de uma forma tão linda, ok? Isso é muito importante, a gente está falando sobre isso. E aí, ele, então, dizendo da necessidade, não só do poder público, mas também do poder privado, por intermédio, inclusive, né, de pequenos grupos, como você está falando, quer seja ali um curso, entendeu? Quer seja aqui através de uma live, enfim, levar informação, aquilo que você tem, ofereça para as mulheres, para que os índices de violência diminuam. Alguém aí pode estar perguntando, ai, que horror, ela atravessou uma petição que não tem nada a ver com processo. Porque o tema da live é menos julgamento e mais autoconhecimento. Não, querido. Tudo que nós estamos conversando aqui tem total conexão. Nós já iniciamos a live aqui falando de autoconhecimento, sem mencionar. Quando eu estou refletindo, Danúbia faz isso de uma forma assim, magistral. Ela já iniciou me levando a refletir. Eu já comecei aqui, a abrir uns arquivos. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, não é? Então, quando eu sou levada a esse lugar, quando eu levo uma mulher
a refletir, a pensar, a também ser ouvida. Tudo isso vai fazer o quê? Que o comportamento mude. Isso aí. É de dentro para fora. Não é Sempre. verdade? Sempre de dentro para fora. Sempre, sempre, sempre. É ler do engano a pessoa pensar que a ofensa de um julgamento é de fora para dentro. Tipo, Danúbia, antes de nós continuarmos, tem muitas pessoas que, inclusive, vão assistir depois, mandam sim, depois, né? Porque algumas estão fazendo cursos e por aí vai. Não conhece Danúbia, não sabe da sua história, que tem conexão, né, com essa paixão sua, com certeza, de querer estar aí, não é? Levando liberdade para as mulheres, ou não é levando, é ativando a liberdade que cada mulher já tem. Conta pra gente, porque nós fizemos a live, está no seu canal, que depois você vai informar tudo, eu vou deixar registrado também, mas vamos adiantar aqui. E quando nós fizemos, você contou com riqueza de detalhes, né? Que eu entendo ser pertinente para o momento que nós estamos vivendo, porque o que tem de mulher em sofrimento em função do luto, quer seja de filho, mas também, principalmente, em função de mãe. Eu tenho compartilhado assim, muito dessa dor com muitas, 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 muitas. Ok? E eu gostaria que você fizesse um resumo da sua história, que inclusive combinou, né, com a questão da obesidade. Você isso conta pra aí. gente? Conto sim. Bom, meu nome é Danúbia Oliveira e eu sou de uma cidadezinha aqui de Santa Catarina, bem pequenininha, Piúna. E a minha história, eu comecei a engordar quando eu tinha 23 anos, que foi logo que depois que a minha mãe veio a falecer de câncer, né? Então, eu era filha única, né? E minha mãe veio a falecer e ela era o meu suporte. Ela era a pessoa pelo qual eu me espelhava na vida, né? O meu pai, ele sempre trabalhou muito, ele sempre teve, de certa forma, ausente na nossa vida, né? Então, a pessoa que mais ficava próxima de mim, que me dava atenção, coisa, era a minha mãe. Quando ela faleceu de câncer em 2008, eu comecei a engordar demais. Eu engordei 36 quilos. E eu engordei, no período de 10 anos, eu engordava, chegava nos 105 quilos, fazia dieta e emagrecia. Passava alguns meses, engordava tudo de novo e emagrecia. Então, eu fazia uma dieta, eu restringia alimentos, né? E a terceira vez que eu cheguei aos 105 quilos, Rose, eu cheguei numa dor muito profunda da minha vida, sabe? Porque eu estava num momento muito complicado. Eu ainda estava com depressão, mesmo passando tanto tempo depois, eu ainda estava com depressão profunda. Eu pensei muitas vezes em tirar minha vida. Eu tinha muitos conflitos com o meu pai, né? Porque ele, de certa forma, queria seguir a vida dele, né? Com novas pessoas. E isso me incomodava de certa maneira, né? E hoje, analisando, eu percebo que esse sentimento que eu sentia, não que eu sentia que eu era rejeitada, isso já vinha, ó, de muito, muito, muito tempo, né? A questão é que só veio a confirmar, quando eu comecei a ter o meu processo de autoconhecimento, já veio a confirmar que eu estava com 36 quilos a mais, justamente por conta de um sentimento de rejeição.
Porque eu me sentia rejeitada, eu me sentia abandonada, eu me sentia, não que eu era, mas eu me sentia. E é essa questão que muita gente não entende de como funciona a mente. Não basta você, o teu consciente, a tua razão apenas. Você tem que entender o que está lá no teu subconsciente. Os sentimentos, as emoções, as programações que estão lá registradas. Então, quando eu comecei a fazer o meu processo de autoconhecimento, eu comecei a perceber que esse sentimento de rejeição me acompanhava há muito tempo já. Que não foi a partir dali. A gordura foi só um sinal de alerta de que, ó, tô te protegendo de alguma coisa, então, né, a gordura é proteção de alguma coisa, é como se você entrasse num casulo para se esconder de algo que você não consegue botar para fora. Né? Então, quando eu me dei conta, eu percebi que eu tinha essa programação interna de rejeição e abandono já, ó, do tempo da bisavó, sabe? Foram só programações que foram se intensificando e chegou a minha vez de eu olhar para isso, porque ninguém olhava para essas dores. Então, o que é preciso entender aí? Que a obesidade, ela tá ligada a muitos fatores. Não, cada pessoa é um ser, é um universo diferente, sabe? Ô, Danúbia, congela aí. E você está falando e eu estou fazendo o link aqui. É tão interessante que nessa pandemia, inclusive, eu tenho visto, lido e ouvido especialistas falando, né, acerca das pessoas estarem aumentando, né, o peso, ou seja, né, estão comendo mais, não só os adultos, até mesmo as crianças. Então, olha aí, você está falando acerca também, né, da questão da proteção, a gordura como proteção, vê se eu estou falando bobagem aqui, eu que estou fazendo um link. Mas, ou seja, as pessoas estão num nível de insegurança, não é? Esse nível de insegurança, de certa forma, é normal, natural, porque está todo mundo inseguro perante o futuro do que vai acontecer, do que não vai, né? Uhum. Só que a gente tem que analisar que Viu, Rosângela? Uhum. a obesidade e o sobrepeso, ele acaba sendo um sintoma de algo que já existe dentro, tá? É algo muito mais profundo, sabe? Essa insegurança do futuro, ela pode ter vindo de muito tempo antes. Essa insegurança de algo. Então, existe algo por trás dessa insegurança, sabe? Que é preciso olhar para isso, que as pessoas não... É muito profundo, Rose. As pessoas não conseguem olhar com a razão e entender isso. Porque realmente a mente, ela é uma coisa complexa. Ela associa coisas, porque ela faz de tudo para te proteger, né? Ela está o tempo todo tentando te proteger de algo, né? Ela está prezando pela tua sobrevivência, mas ela faz determinadas associações, principalmente em fatos relacionados à infância, que você fica assim, meu Deus, como é que pode? Agora eu entendi por que eu só atraio homens vagabundos, ou por que eu só atraio pessoas que me tratam com rejeição, com abandono, porque sabe, são associações que você vai fazendo ao longo da sua vida. Ela não é moral, o subconsciente não é moral. Ele só vai recebendo a informação. E é como se ele dissesse assim, ok, já entendi que tu quer mais disso, então eu vou mandar mais disso. Sabe? É uma energia muito poderosa de atração. Se você não sabe o que está ali dentro, e você não sabe lidar com isso, você vai atrair determinadas situações que você não entende por que acontece. Por exemplo, tem o João e o Pedro. O João é o cara certinho para eu casar. Certinho. Ele é perfeito, ele é de uma família boa, ele é honesto, blá, blá, trabalhador. E tem o Pedro. O Pedro é aquela, digamos assim, curva de rio, tranqueira, né? Por que eu vou me apaixonar justamente pelo Pedro? Por que
A minha razão diz assim, ó, se apaixona por esse aqui. Não, mas eu vou me apaixonar por esse aqui. Por quê? Porque aqui dentro do meu pacote de informações, da minha mente, eu tenho informações compatíveis com o pacote de informações do Pedro. Que a gente vai se conectar de certa forma. Porque todos estão a serviço. Sabe, Rose? Então, assim, ó, vou dar um exemplo. Que daí nós já vamos entrar no julgamento, com certeza. Por exemplo, assim, ó, vamos imaginar aqui que um João, ele sofreu na infância sentimento de rejeição. Desde lá do útero paterno, lá na barriga da mãe, ele estava lá e a mãe não queria essa gravidez. Ele recebeu essa informação na sua mente subconsciente. Ele recebeu essa informação, meu Deus, a minha mãe não me quer. Estão me rejeitando, né? Ok, primeira informação. Aí vai lá, o Pedro, vive a vida dele, blá, 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 blá. Aí o Pedro montou e vai passando por situações de bullying na escola, sabe? Rejeição de um amiguinho, rejeição de um grupo, blá, 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 blá. Aí o Pedro, ele monta uma empresa, ele é adulto, monta uma empresa. Nessa empresa, ele começa a contratar funcionários. Durante a vida dele, ele vai tendo outros movimentos. Vamos supor que ele escolhe uma religião que não é muito aceita, né? E daí ele, de novo, é rejeitado pela família, pelos amigos, né? E ele montou a empresa dele lá e ele começa a contratar funcionário. Aí o funcionário começa a pedir a conta para sair da empresa. Aí como é que começa o julgamento? Tanto que eu fiz por ti, tanto que eu fiz por você, agora tá me abandonando, está me deixando, sabe? Então, mais uma vez, o subconsciente atraiu situações de rejeição e abandono. Não é que ele não era um bom patrão, N situações, mas ele está constantemente atraindo situações da qual ele se sente daquela maneira. Por conta de uma informação que nem é dele. Ele recebeu. Entende? Fora as outras informações que a gente mesmo vai alimentando a nossa mente. Então, uma pessoa de fora julgaria. Ele está julgando. Porque o fulano, tanto que eu fiz, porque o ciclano me abandonou no momento que eu mais precisei. Ele está julgando. E ele não sabe o que ele está julgando. Ele está olhando só o fragmento. Ele não está olhando a totalidade. Entendeu? É muito mais amplo, Rose. E o que acontece com as pessoas é isso. Elas não se conhecem. Elas estão tendo as suas limitações na vida. E essas limitações são mais fortes que elas. Por quê? Porque é um registro subconsciente. Por que eu quero emagrecer e não consigo? Eu sei certinho o que eu tenho que fazer. Eu sei certinho que eu tenho que fazer exercício, que eu tenho que me alimentar direitinho, que eu tenho que tomar tantos litros de água por dia. Por que eu não consigo? Porque existe algo muito mais profundo dentro de mim, no meu banco de informações, que está me protegendo. De repente, é muito perigoso para mim. O subconsciente entende que não é seguro para ti. Não é seguro para ti. Por exemplo, aqui, dando vários exemplos. Eu fui abusada. Fui abusada na minha infância. Uma estratégia que o meu subconsciente pode estar fazendo, para mim, é fazer eu engordar. Me estimular a engordar. Porque quanto mais eu engordo, menos atraente eu fico. Só que existe N situações para você analisar uma obesidade, sabe? E daí tu vai julgar o estuprador? Tu vai julgar o estuprador? Dentro da cabeça dele também existe um tanto de informações que fazem ele fazer o que ele faz. Danúbia, mas aí você já tá
pensando fora da caixa, porque isso é certo e errado. E é essa questão que eu quero chegar, Rose. Porque assim, ó, essa ideia de certo e errado, né? De dualidade que a gente tem, certo, errado, bonito, feio, decente, vulgar, essa ideia de certo e errado, ela nos parece muito conveniente, mas o que a gente não percebe é que ela traz muita dor no nosso coração, tá? Por exemplo... Danúbia, só um instantinho, como a Angélica está falando. É muito interessante, eu até vou citar aqui, porque de repente tem pessoas que estão aqui nos assistindo, ou vão assistir depois, né? E está ouvindo você falar, ainda mais em tempos, eu até coloquei lá na chamada, né? Bloquear, não é assim? Como é que é lá? Cancelar. Cancelar. Julgar. Não é? Como assim? Como se diz, né? Edita uma fala de alguém, já lança nas redes sociais e está todo mundo ali condenando, condenando, condenando. Então, eu acho que é muito... Acho não, tenho certeza. É necessário fazer aqui um esclarecimento, ok? O que acontece? Inclusive, uma das ferramentas que eu trabalho, o judiciário cada vez mais tem trabalhado e tem sido sensacional. Nós estamos até mesmo juntando, conectando também, em alguns casos, as constelações com a justiça restaurativa por intermédio da comunicação não violenta, ok? Então, esses recursos, eles nos ajudam justamente a chegar nesse lugar que você está trazendo, aonde o infrator, aonde o acusado, entende? Aonde o réu, ele é visto como uma pessoa humana. Agora, ele vai ser responsabilizado pelas consequências dos atos dele. Exato. Porque nós temos uma cultura, e aqui é mais potencializado, mas isso é geral, mas aqui é muito potencializado em função de determinadas séries, determinados filmes, entendeu? Em que mata, ok? Condena, são os julgamentos, sabe? Então, está resolvida a questão. E não é bem... Só que aí nós vamos exatamente entrar nesse ponto maravilhoso que você trouxe, de o que é mal, o que é bom, o que é certo, o que é errado, dentro daquelas lentes daquelas pessoas, dentro de cada um, não é? Porque quando a gente está lidando com esses dramas, com esses desafios, eu sempre falo isso, que as pessoas deveriam, de vez em quando, fazer um tour, sabe? Dar um passeio, pelo menos nas varas de família, ali onde ficam as varas de família, no fórum. Não estou nem falando de penitenciária em função dos trâmites, mas dá uma ida, entra dentro de um fórum e sente lá a energia mesmo. É denso, é uma coisa pesada, não é fácil, entendeu? Para poder depois tirar suas conclusões, né? Exato. Então, só fazendo aqui esse contraponto, quando você colocou muito bem, ok? E aí, o Marshall Rosenberg, que sistematizou a comunicação não violenta, ele trata disso muito bem em todos os livros dele. Mas tem um para quem aí que quiser, inclusive, ele está até por aqui, ó. Ele vive aqui perto de mim. A linguagem da paz em um mundo de conflitos, tá? A linguagem da paz em um mundo de conflitos. Se você quer entender com riqueza de detalhes acerca dessa dualidade aí que a Danúbia começou a falar, lê esse livro. Esse livro é sensacional, tá? Sim. Tem exercícios práticos. E aí você vai
entender bem. Pode continuar. A proposta que eu trago aqui, gente, não é que a gente tem que as pessoas que fazem o que fazem vão ficar impunes. Não. A proposta que eu trago é o seguinte: a gente tem que respeitar. A gente pode fazer a nossa parte cidadão. Ah, tô vendo alguém me bater a pessoa aqui, vou ligar pra polícia. Ah, tô vendo aqui alguém roubar aqui, vou ligar pra polícia. Ok, fazer a nossa parte. Mas eu não preciso julgar para não fazer. Entendeu? A partir do momento que a gente se livra desse certo e errado e só respeita, porque a pessoa sabe dentro dela a consequência dela fazer isso e o benefício dela fazer a mesma coisa, sabe? A pessoa sabe, baseado dentro dela, do conjunto de crenças, dos valores dela. Se tiver gritando aqui, ó, eu vou pegar pesado, Rose, eu vou pegar pesado. Mas assim, ó, se tiver gritando aqui que matar eu vou me sentir bem, eu vou me sentir o cara, eu vou me sentir valorizado, as pessoas vão me amar, tiver mais alto isso aqui, pulsando mais, ele vai esquecer de todas as consequências, ou ele vai dizer, não, eu sei que eu vou preso. Ah, eu sei que vão me matar depois, ok? Sabe? Só que a gente tem que entender que dentro desse pacote de informações que ele traz, existem informações contrárias. E a gente tem que saber simplesmente olhar de fora e dizer assim, ok, o que ele fez vai trazer consequências para ele. Ok, a escolha dele vai trazer benefícios para ele. Ok, eu não preciso dizer que é um safado, porque é isso, porque aqui. Eu não preciso. Porque a partir do momento que eu começo a fazer isso com o outro, eu faço isso comigo mesmo. Sabe? Então, assim, eu tô julgando alguém que fez, sim, uma atrocidade, vamos por assim, né? Mas, gente, vamos tentar entender de subconsciente para subconsciente. O que será que tem dentro dessa cabeça dele que levou ele a ter tal coragem? É essa a questão. Qual é o pacote de informações que tem ali dentro dele que fez com que isso tornasse isso mais forte? Então, quando eu digo que essa ideia estabelecida por nós, a gente foi criado dessa forma, de certo, errado, vulgar ou decente, blá, 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 ela traz certa dor no nosso coração, é justamente por isso, porque a gente, como é que eu vou dizer, Rose? A gente casou uma coisa na outra, que para eu fazer ou não, eu preciso estar ancorado na ideia de certo ou errado. Por que a gente só não aprendeu a caminhar? E os sistemas de dominação no mundo, né, ao longo da história, constrói essas coisas. Você está me fazendo lembrar, nesse livro, inclusive, o Marshall também conta, porque ele vivenciou isso na pele como um judeu que cresceu em Detroit, no meio dos negros, ok? É muito legal. E ele, claro, cada um vai pela sua dor, não é assim? E floresce, ou mais o contrário. E aí ele floresceu. Então, o que acontece? E aí ele foi também estudar, e para poder fazer tudo que ele fez. Então, ele intermediou conflitos assim, terríveis, de nação contra nação, tribos, era nesse nível, ok? E aí ele conta que quando criança, ele estava lá, né, juntamente com os familiares e tal, e problema de trânsito, né, que não é só no Brasil. Então, aí ele ouvia, né, gritando, entendeu? Seu safado, ele conta. E aí, depois que ele já tinha feito doutorado em psicologia, ele se pegou, entendeu? Um dia no trânsito e gritando, seu sociopata. E olha que interessante, e ele conta esse caso porque ele estava justamente falando acerca do quê? De julgamento, porque dentro da ótica dele,
todo tipo de diagnóstico configura julgamento. Isso aqui não é pela via da lei. Deixa eu colocar aqui para quem tiver aí, quem for da área do jurídico. Eu não estou falando juridicamente, eu estou falando na ótica do Marshall Rosenberg. Ele entende o seguinte: qualquer tipo de diagnóstico, se eu falo, entendeu? Fulana, você é feia. Ele entende que isso é um tipo de julgamento. Porque o que é feio para mim e o que é feio para a Danúbia. Entende? E fora que, como ele muito bem colocou, lá, né, antes, ele falava de uma forma ele xingava de um jeito. Depois ele passou a xingar de um jeito mais rebuscado. Aliás, a gente vê isso toda hora, não é? Sim, sim, exato. Não é assim? Não estou julgando, não. Eu estou só emitindo a minha opinião. Eu vejo isso, você não vê, não? Eu acho, sim. Né? Só eu que vejo. E a questão é assim, e a questão é essa, né, Rose? Vamos supor assim, ó, é como se a gente usasse o julgamento como uma âncora de segurança e para mostrar que a gente está no caminho certo. Eu só falei uma coisinha ali do meu vizinho. Mas o fulano ele fez pior, ele traiu a esposa. Então a gente gasta uma puta de uma energia para ficar confirmando pra gente que a gente é bom. E na verdade a gente também julga. E na verdade a gente também tá fazendo isso. Então assim, quando a gente tira essa carga de certo e errado e começa a entender na totalidade, de entender que aquele ser humano, ele tem todo um universo dentro dele que leva ele a fazer o que ele vai fazer, o que ele fez. Tem toda uma questão por trás, não é só o ato em si. Tem toda uma programação, a forma como ele foi criado, sabe? As coisas que ele foi aprendendo durante a vida dele, perante o meio em que ele vive. Ele foi criando as crenças dele, ele foi criando os valores dele. Sabe? Então, é isso que a gente precisa entender para não julgar. Sabe? Quando eu começo... eu fiz um exercício, até quero comentar aqui, eu fiz um exercício quando eu estava fazendo um curso de PNL sobre os valores. E eu era uma pessoa que eu sempre julgava algumas pessoas da minha família por não serem presentes na família. Por serem... ausentes, por não darem bola para Natal, essas coisas assim. Quando eu fui fazer o meu exercício de valores, eu fiquei espantada, porque o meu valor família era um dos últimos. Aí veio aquilo, ó, tais vendo? Tais vendo? Olha aqui! E tu falava tanto. Então, assim, quando a gente se percebe que a gente não é aquele alecrim dourado que nasceu sem ser semeado, a gente começa a parar e perceber. Porque muitas vezes o que tá doendo na gente não é o que o outro fez. Tá doendo porque tá ferindo crença, tá ferindo valores, tá ferindo coisas aqui dentro que já me acompanham há muito tempo. E eu preciso olhar para isso. Certo? Eu preciso olhar para essas questões, sabe? Então, aquela fala que você está dizendo, então, porque eu vou pegar, eu estou fazendo uns links aqui. Teve uma pergunta da Grazi, inclusive, lá, quando eu postei, mas teve umas outras perguntas que não foi lá no Insta nem no Face, no sentido assim, e que também eu ouço no dia a dia assim, tem pessoas que me irrita, entendeu? Porque eu falei do quê? Lembrei, é porque eu falei do dedo, não é? Do dedinho. Eu fiz a pergunta, agora que eu me lembrei. Eu fiz a pergunta lá. E aí, então, justificar o seguinte, eu aponto mesmo, entendeu? Porque me irrita, a pessoa me irrita, entende? A questão é a seguinte, uma vez aconteceu comigo isso.
Ah, Eu estava num curso e tinha uma pessoa, assim, que ela tinha um comportamento muito de querer aparecer demais, tal. E aquilo me incomodava pra caramba. Me incomodava aquilo, meu Deus. Por que ele precisa ser assim? Aí tava no meu processo, né? No meu processo de autoconhecimento. Aí eu perguntei pra mim mesma assim, ó, por que esse cara me incomoda tanto? E subconsciente já trouxe a resposta. Ele te lembra o fulano, a pessoa da tua família que é dessa forma. Quando a gente traz o dedinho pra cá, Rose, fica tudo mais fácil, tá? gostei disso. Fica Gostei. daí a transformação acontece quando a gente para de apontar para lá e começa a apontar para cá. Porque se eu estou bem, eu não vou sentir desconforto porque o fulano está se aparecendo demais. Se eu estou bem comigo mesmo, eu não vou sentir raiva por alguém que está superior a mim. Se eu estou bem, eu não vou julgar, sabe? Se eu estou bem. Mas talvez aqui dentro eu tenha sofrido muito julgamento. E daí eu julgo para me defender. Então, é esse universo que eu. Repete isso, porque, gente, presta bem atenção nisso. Presta bem atenção. Eu sei porque eu estou falando, porque a gente que lida com conflito, olha que pérola. Repete, Danúbia. Vamos ver se eu não perdi o raciocínio. Talvez eu esteja julgando o próximo tão incessantemente porque eu devo ter sido muito julgada na minha vida, né? Devo ter sido muito julgado na minha vida. Então eu faço a minha. Como é que é? A minha, não é a minha reviravolta? A minha forma de me impor com julgamento. Porque quando eu sou julgada, eu tendo a me defender. Se eu não tive muita voz para me defender, na minha infância, por exemplo, sobre alguma coisa, eu tendo a julgar o outro. E se a gente for analisar, eu vou atrair situações das quais são parecidas com a minha história. Olha só que universo maravilhoso. Eu atraio situações aqui no consultório para mim, Rose. Todas as pessoas que eu atendo aqui têm um dedinho que seja de semelhança com a minha história. Por quê? A nossa mente, ele é um poderoso, uma poderosa de atração, ela atrai as coisas, sabe? Então, quando eu digo que todo mundo está a serviço, sim, está. Se não está a seu serviço para te ensinar alguma coisa positiva, mas está ali a serviço para você olhar para você e pensar, caramba, por que eu sinto tal desconforto com essa pessoa? Caramba, por que essa pessoa, quando fala isso para mim, eu me sinto mal? Eu me sinto para baixo. Esse é o olhar. Porque baseado nas suas programações, você está atraindo determinadas situações. E baseado... A gente não tem muito aquela história de os afins se atraem? Isso aí. Subconsciente com subconsciente. Ponto final. A gente está aqui e se conheceu... Não são os opostos. Isso é mito. Não são. Vamos não até são. realçar isso aqui, porque nós temos muitas pessoas aqui, mas nós temos muitas mulheres, né? E eu sei, você também sabe, e normalmente quando eu estou palestrando para mulheres e tal, eu gosto de fazer algumas perguntas recorrentes. E normalmente, assim, a maioria acredita nesses mitos. Não é bem assim. Isso aí. E quando eu digo que a pessoa tem que olhar não só o fragmento, porque o fragmento da situação é o julgamento rápido, né? E olhar a totalidade, tentar entender a real dinâmica disso, é muito mais profundo. A gente começa a olhar tudo diferente, Rose, e a gente começa a se livrar desse julgamento que a gente faz. Porque a gente começa a entender o que pode estar passando na cabeça daquela pessoa, sabe? As pessoas que eu atendo aqui, quando elas começam a entender essa dinâmica,
Elas começam a dizer assim, ó, Danúbia, e daí, lá no meu trabalho, teve tal situação, mas eu já me liguei. Eu já me liguei que isso aqui, a pessoa age daquela maneira, porque de certo tem isso lá programado. E daí eu te pergunto, você julgou por ela agir dessa maneira? A consequência é dela. A consequência é dela. Ela age daquela forma por um motivo. Tem um pressuposto da PNL que diz, né, por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. E isso é muito verdadeiro. Por quê? Vamos supor aqui... E na sistêmica seria a boa consciência, né? Exato. Então, assim, por que eu sei que eu tenho que emagrecer, e eu sei exatamente o que eu tenho que fazer, e eu não consigo fazer exercício, Danúbia? Por trás desse comportamento existe uma intenção positiva. Por mais que você considere conscientemente que isso é errado, que você precisa. Mas existe uma coisa mais forte que não te deixa fazer. E é essa coisa mais forte que a gente tem que aprender a analisar no outro. Ele não faz o que faz só porque ele acordou de manhã e disse assim, ó, eu vou fazer tal coisa. Eu vou acordar aqui de manhã e eu vou dar um tiro em alguém. Não é assim. Não é assim. Não é simplesmente assim, eu decido na hora e vou fazer. Não, é mais forte. E é aí que a gente tem que tirar essa questão e compreender o ser humano como todo, entender aquele ser humano e não julgá-lo. Nós precisamos... eu vou usar a palavra empático aqui, mas eu ia até usar outra, porque em função, inclusive, desse momento, você iniciou muito bem falando sobre os aprendizados com essa pandemia, não é? E o grande aprendizado, de acordo com as minhas lentes aqui, não é? É exatamente que somos todos humanos. A despeito de cor, a despeito, entendeu? De fé, de cultura. Ou seja, nos nivelou. Nos nivelou. Exato. Essa questão. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre como é difícil ser homem. Um vídeo que foi bem polêmico, porque muitas pessoas... Eu não vi esse. Procura lá. Eu não consigo acompanhar tudo da Núbia. Se fosse, você manda para mim, em alguma coisa minha assim, quando você fizer. Olha, eu mando. É que assim, eu fiz um vídeo falando de que é difícil ser homem, né? E eu recebi muitos feedbacks no meu privado. Porque é tão difícil ser homem que os homens não conseguem se manifestar publicamente. Porque eles concordam que é difícil ser, né? Porque tem muita emoção e sentimento reprimido, porque o homem não chora, porque o homem tem que ser forte, porque o homem isso, porque o homem aquilo. Porque é uma constante que eu recebo aqui no meu consultório, é isso. Danúbia, é muito difícil ser mulher nesse mundo machista. Tá, mas peraí. Será que é só difícil ser mulher ou será que é difícil ser homem? Isso me fez gerar a reflexão. E é muito difícil ser homem, gente. Né? Então, quando você diz assim, a gente tem que olhar para o entorno, para o coletivo, e aí eu diria mais até, que a gente tem que olhar o ser humano, independente de gênero. Sim. Porque o ser humano... olhar. Isso. O ser humano, ele tem sentimento, ele tem emoção, independente se ele é homem ou se ele é mulher. Perfeito. Né? Muita coisa está reprimida dentro de um homem, justamente dessa crença que ele traz há muitos anos, há milênios até, de que tem que ser forte, que tem que ser o garanhão, que tem que ser o pegador, né? Uma série de coisas, né? E o que leva ele a ter isso? É para te ver como é forte essas crenças, como as crenças e os valores, elas são amiguinhas pra caramba. Elas andam ali uma com a outra, praticamente. Por quê? Porque eles são alicerçados. Um homem, o que você considere hoje machista, ele está alicerçado a uma crença dessas. Entendeu? Então, qual é o meu pacote de verdades? O meu pacote de crenças? Será que eu sei? Será que eu sei? Tá, mas como é que eu faço para saber? Olha os frutos que você está colhendo. Você tem uma vida financeira boa? Você consegue pagar suas contas? Você consegue prosperar financeiramente?
Então, talvez ali, se você não consegue, esteja uma crença que dinheiro é sujo, uma crença inconsciente, tá, gente? Eu tô falando tudo a nível subconsciente. Talvez você tenha ouvido muitas vezes o seu pai dizer que a gente tem que ser humilde, ou que a gente tem que entregar para a igreja 10%, ou talvez, sabe? É uma série de situações que a gente tem que começar a desconstruir dentro de nós se a gente quiser viver uma vida com leveza e alegria. É uma série de... Sabe? Eu tive que me desconstruir muitas crenças. Muitas crenças, Rose. Muitas mesmo, sabe? Quanto a financeiro, quanto a pai e mãe, quanto a família, quanto a amor. Muitas coisas. Danúbia, alguém pode estar, ou talvez muitas, que estejam aqui nesse exato momento, pensando assim, tá muito legal tudo isso que vocês estão falando, mas nós estamos em plena pandemia, eu estou aqui desempregada, marido desempregado, e vocês têm tanto curso, né? Vocês aí falando de livros, falando de autoconhecimento, e eu não sei nem por onde que eu começo e nem tenho condição. O que eu faço? O que eu faço? Cara, eu considero que tem muito conteúdo hoje na internet disponível, assim, ó, tá? Cursos gratuitos, sabe? E existe um movimento, e eu me encaixo nesse movimento, que eu atendo pelo menos uma pessoa voluntária. Quando que eu vejo que a pessoa não tem condições de pagar, uma até terminar o tratamento. Quando essa consegue terminar o tratamento, eu abro espaço para uma outra pessoa que não tem condições de pagar. Mas existem vários movimentos desses. Você tem que pesquisar, você tem que buscar, sabe? Muitos psicólogos se deixando à disposição nesse período de pandemia, sabe? Muitos psiquiatras se deixando à disposição. Muito conteúdo na internet de autoconhecimento. Lives, olha as nossas lives aqui. Canal no Exato. YouTube, não é? Tem o Legalmente Única lá, se você quer informações sobre violência, sobre uma série de conteúdo, perfil comportamental que tende a, você está falando aqui, não é? Perfil comportamental que tende a determinados tipos de violência. Tem vários conteúdos lá sobre isso. Exato. Entende? O que vai acontecer, não é? Danúbia também tem o canal dela. Danúbia, depois você até fala aqui seu endereço lá do Instagram. Eu não consigo acompanhar tudo que ela posta, de tanta coisa maravilhosa. Se caso você que está aqui e enquadra exatamente o que eu estou falando, que eu conheço. Eu sei de casos assim, sabe, Danúbia? Por isso que eu estou aqui falando, ok? Se você não quiser seguir mais ninguém e ficar só pegando todo dia, o que ela posta, lê, escreve, o que fizer sentido para você, né, gente? Óbvio, fez sentido, entende? Toma nota daquilo ali. Eu duvido que alguma coisa aí não vai acontecer. Quanto aos livros, né, Rose? Até agora, nem vamos falar de internet, vamos falar de livros, né? Sim. Que você... O meu despertar se veio a partir de um livro, que eu comentei até na live aqui, sobre o livro A Linguagem do Corpo, da Cristina Cairo. Esse livro foi o meu despertar de consciência. Eu comecei a entender que a gordura era um casulo do qual eu me escondia de um determinado sentimento. O meu subconsciente, com aquela informação de abandono, de rejeição, fazia com que toda vez que eu me sentisse dessa maneira, eu fosse me proteger disso. E eu ia comer. E eu comia muito, 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 muito. Então, aquele livro, além de ele falar que as doenças são psicossomáticas, que começam aqui através de emoções, sentimentos que a gente vai guardando, que a gente vai ao longo da nossa vida, ele vai te dando exatamente
Que parte do corpo que dói, do que você precisa olhar? Sabe? O joelho, talvez você seja uma pessoa que não se curve muito. Você seja uma pessoa muito orgulhosa. Aí você começa a fazer a sua análise. Caramba, eu sou orgulhosa. Eu não dou o braço a torcer, eu não me curvo mesmo, eu não peço perdão, blá, 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 blá. Gente, tá tudo relacionado à emoção. Tá tudo relacionado a sentimento. As nossas doenças são 95% isso. Tá? Então, meu Deus, vamos olhar para dentro. É de dentro para fora, como você disse no início da live. É de dentro para fora. Não é de fora para dentro. O julgamento do outro, a gente tem que entender o seguinte: as pessoas olham para a gente com os olhos das suas crenças. Sabe? Certo ou errado, decente, vulgar, bonito, feio, baseado no conjunto de informações que ela tem aqui. Ela considera aquilo certo, ou considera aquilo errado, ou decente, ou vulgar, ou N situações. Só que o que elas pensam a teu respeito não define o que você é. É só o olhar delas. É só o olhar delas. Não é, ela não te conhece no teu íntimo, no teu subconsciente para entender por que você faz o que você faz. Por que você gosta de amarelo e não de vermelho? Sabe? Ela não te conhece. Ela tá vomitando muitas vezes as crenças dela, do que ela considera certo ou errado. Mas muitas vezes ela tá considerando o errado pro outro, que ele tá fazendo errado, baseado no que ela considera certo para ela. E isso é uma ilusão, gente. Porque cada um tem a sua visão de mundo. Cada um tem o seu subconsciente. Não nasceu todo mundo vivendo a mesma coisa, falando a mesma coisa, no mesmo ambiente, na mesma sociedade, na mesma etnia, na mesma cultura, etc. Não, é diferente. E nós trazemos na nossa estrutura também, uma das ferramentas que eu trabalho, você deve conhecer, porque as organizações aqui no Brasil trabalhou durante um tempo. Agora que está ganhando um boom na resolução de conflitos e alguns terapeutas também usando, não é? Que é a teoria DISC, que onde você verifica aí os comportamentos através dos perfis, não é? Sim. E que, inclusive, William Mason foi quem? Um advogado e um terapeuta que foi avaliar o quê? Em cima lá dos temperamentos de Hipócrates. Né? Nossa, olha que antigo! Olha que antigo! Olha isso como mesmo. É antigo, entendeu? E hoje, né? Hoje já há algum tempo aqui, a gente utilizando para poder a pessoa observar e falar: uau, é tão libertador. Esta ferramenta, por exemplo, ela é sensacional. Ela é sensacional. E, inclusive, boa parte dos brasileiros, o perfil que mais ressalta é a influência, porque são fatores, né, que predominam. Dominância, influência, conformidade, a estabilidade. Só de ter esse conhecimento, isso já muda e muito a vida das pessoas para não exercer julgamento, para ter uma vida mais leve e para não gerar tanto tumulto. Você quer ver uma coisa? Eu utilizo muito dessa ferramenta para que pais e filhos consigam um entender o outro. Quantas vezes, Danúbia, eu ouço assim, entende? Meu pai me odeia, minha mãe me odeia, nunca gostou de mim, né? Vamos agora, vamos deixar essas outras considerações lá da infância, aquela coisa toda, inclusive epigenética, eu não vou nem entrar nisso. Eu estou falando só dessa questão do perfil comportamental, só isso que eu estou falando. Uhum. Olha para você ver que coisa interessante, ok? E muitas das vezes ali, sabe, é aquele filho mais influente, é aquele filho que gosta de conversar, é aquele filho, ainda mais se for uma filha, então, ok? Ela gosta de cores, né?
ela gosta de postar as fotos dela em tudo quanto é lugar. E aí, de repente, ela tem uma mãe mais conservadora. E aí começa a rotular, começa a julgar, começa a diagnosticar. E você não tem noção dos problemas que tudo isso gera. E muitas das vezes, quando entende, só apenas aí, esse perfil aí, já traz leveza. Uhum. Então, assim, são tantas ferramentas, são tantos caminhos, não é, Danu? É Não verdade. precisa ficar preso, né? Não, e tão disponíveis na internet de graça, gente. Sabe? Ó, a Roda da Vida, a ferramenta ali do Disque, muitas ferramentas. É só colocar no Google, ferramentas para autoconhecimento. Vai aparecer várias. Você começa a fazer, você começa a começar a se entender, sabe? É tão simples. E essa influência do meio, ela é muito importante. É essa questão que está entrando no bar, que está dando tanto choque hoje nessas gerações de pai e mãe com filhos. Porque hoje o universo está nesse celular, gente. O universo está nesse celular. E muitas vezes, como o pai e a mãe não passaram por isso na sua vida, com esse auge de tecnologia, eles começam a fazer um julgamento, muitas vezes, precipitado, por não compreender hoje esse universo. Sabe? Essa questão da influência, ela é muito, gente. E quando você disse nesse caso, o meu pai me odeia, minha mãe... talvez é a forma como aquela pessoa se sente, não necessariamente a forma que é. É como a questão da rejeição ali. Então, é como eu me sinto e não como realmente é. Sabe? O fato de eu não poder fazer determinada coisa, o fato de eu ter regras a cumprir, né? Então, essa é a questão. A gente tem que olhar para dentro. Olhar para dentro. Danúbia, eu até anotei, você me fez lembrar. Como é que chama? É simplesmente. Não, como é que chama o que vocês participam? Foi, acho que a Roseli, né? Que Roseli. postou. Pois é, como é que chama? Simplesmente mulher. Simplesmente mulher. Você vai falar, tá? Fala disso aí. Mas olha aqui, eu até anotei porque eu achei sensacional e conectou com o nosso assunto. E você está falando aqui, e eu lembrei, já ia passar batido. Ela postou essa pérola. Quem vê a vida com a lente do ego pensa que tudo que existe é ameaça e competição. É Mário Maier, o autor da frase. Mas foi a Roseli que postou isso. Foi hoje, acho que foi hoje. Eu tomei nota. Quando é assim, eu passando, né? Que é assim que eu funciono, né? E também o tempo, sabe como é que é? E aí, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Isso aqui tem a ver com a live que nós vamos fazer. Exato. E também eu gostei demais, 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 demais. Porque, olha aqui, o que você... gente, ó, se tiver alguém aqui que falar assim, elas falaram demais. Se você guardar só isso aqui, já tá bom, não tá, Danúbia? Claro que tá, gente. Vê a vida. Depois eu vou até postar esse troço aqui de novo. Quem vê a vida com a lente do ego, coloca o nome que você quiser aqui, da dor, entendeu? Pode pôr, português é rico. Pensa, aqui ó, é o que ela tá falando aqui, ó, desde a hora que ela entrou. Pensa que tudo que existe é ameaça e competição. Vou te dar a palavra. Eu e meu marido, nós temos uma empresa juntos e nós tivemos um cliente e volta e meia a gente lembra desse cliente. Ele era tão cismado, ele chegava, ele entrava, ele não gostava de sentar não, sabe? Ele ficava olhando, sabe aquela pessoa? Ele estava tão na defensiva, ok? Isso já faz muito tempo. Muito tempo. E ele ficava olhando. É como se algo, entendeu? Fosse atacá-lo.
E, claro, óbvio, que era uma pessoa cuja a vida era uma vida com muito peso. A empresa era aquela empresa que as coisas... É isso aí que você está explicando desde o início, né? Conectava com o quê? Entendeu? Com tudo aquilo que gerava dificuldade. Esse tipo de pessoa, de comportamento, muitas vezes, sim, teve quando criança, determinados sofrimentos que Sim. fizeram recuar tal. Mas se você for olhar mais profundo nessa árvore familiar, talvez alguém foi apunhalado pelas costas, que fica Uhum. assim, sabe? Alguém foi passado para trás. Então, tu vai entendendo que existe uma lógica, que existe uma coisa que perpetua, até que alguém olhe para essa batata quente e diga assim, ok, eu aceito a batata quente, essa aqui é minha, eu vou resolver, eu vou entender o que acontece, por que eu estou sendo condicionada a determinadas situações, e beleza, vou olhar para essa batata quente para não reverberar para as próximas gerações. Então, Perfeito. é isso. É a totalidade. E volto a dizer, essa frase eu gostaria que, assim, ó, se você puder, quem está acompanhando a live, escreve aqui, para você gravar bem. Eu não preciso julgar para não fazer. Eu não preciso julgar para não fazer. Eu não preciso dizer que aquele cara está fazendo algo errado. Eu simplesmente respeito, porque dentro dele existem motivos, benefícios que ele considera dentro dele, baseado no que ele acredita, no que impõe como verdade para ele, que levam ele a fazer isso. Não é porque eu considero errado para mim, que eu considero errado para ele, que é o certo para mim. Eu não preciso julgar para não fazer, gente. Eu simplesmente respeito. Se eu puder tomar alguma providência a respeito, tô vendo alguém bater, tô vendo alguém... Eu vou tomar a minha providência como cidadão. Mas, o BO é dele. O BO é dele, eu só tenho que compreendê-lo. Existe uma razão maior para ele fazer o que ele faz, sabe? Essa é a questão. Quando você começa a desapegar disso, desse paradigma de certo ou errado, você começa a viver melhor. Por quê? Porque daí você não está preso ao julgamento alheio. Você não está ali pensando, mas se eu disser não para aquele rapaz, o que ele vai pensar? O que ele vai pensar de mim? O que a minha família vai dizer se eu aparecer com um cara desse? Olha só, você já está esperando um julgamento. Você está esperando um julgamento para te ver como isso não traz leveza para tua vida. Sabe? O que você considera certo para você é isso que importa, porque você é que sabe os benefícios e as consequências daquilo que você da decisão que você vai tomar. Você é que sabe. Por isso que a gente não tem que ficar pedindo conselho. Danúbia, eu não sei se você viu, eu vou aproveitar você aqui, porque afinal de contas, sabe-se lá quanto nós vamos conseguir conversar de novo. E é tão rico, e eu sei que tem tantas pessoas aqui que já estão sendo e ainda vão ser e muito abençoadas, não é? Nós vamos ter retorno, eu creio nisso. Eu vi, alguém me enviou, a Luciana Gimenez, ela é apresentadora, né? Isso. Então, parece que ela tem um canal também no YouTube, que quem me mandou foi por escrito. Ela tinha, parece, não sei se alguém... deixa eu lembrar aqui para me poder coordenar. Eu sei que eu li a matéria, eu li uma matéria, mas aí eu fui conferir no canal, que lá estava dizendo acerca do canal, que eu queria ouvir. E eu achei, assim, tão profundo, sabe? Que eu fiz questão de assistir até mais vezes, ok? E ela dizendo, aí é claro, por que eu estou falando disso? Veio o julgamento. Que é isso? Que ela estava fazendo aquilo ali, que ela estava falando
que ela dizia que ela tinha problema de autoestima, tá? Você chegou a ver ou não? Não, não vi. Até peço para te me encaminhar porque me interessa. Sim, eu entendo que é um conteúdo muito rico para nós que lidamos com o comportamento humano. E aí, o que acontece? Olha que curioso, presta bem atenção, pois que é interessante. Eu até tomei nota de algumas falas dela. E ela, de uma forma, ela é muito assim, né? Natural para falar, aquela coisa toda. E ela contando, e claro que você fazendo toda aquela leitura do corpo ali, e ela dizendo o seguinte, que ela, quando jovem, ela sempre foi alta, sempre foi esguia. Então, me parece que ela tem, acho que, quase 2 metros, uma coisa assim. Ela fala lá. E aí, então ela tinha as pernas muito finas, ok? E não tinha o aspas padrão, estou lembrando aqui da Lígia Lima, ela não tinha o padrão brasileiro, né? De peito, bunda, aquela coisa toda, né? E aí, então, o que ela fazia? Ela recebia muito bullying na época, entendeu? Por ser aquela, né, comprida, esquisita, pensa bem, entendeu? A estranha. Então, ali ela contando tudo aquilo que ela foi ouvindo ali, né, naquele período tão importante da menina, aonde ela olha a outra, né, que via de regra é o padrão, aspas, aqui da beleza, e ela tá ali se olhando e querendo, né, ali até se cobrir. E que isso foi acompanhando e vem acompanhando, porque pelo que eu entendi ainda continua, porque ela falou que recentemente ela estava com o namorado numa praia, ok? Nessa pandemia, e aí ela, para poder ir até o mar, ela pegou a canga e tampou, entende? Para poder ir. E aí que ele foi e falou, mas por que você está fazendo isso, Luciana? E aí ela foi e contou para ele, né? Do episódio, que ela é assim, ela tem vergonha. Ó, Olha isso. programação de quanto tempo? De Programação. quanto tempo? Exato. Modelo, já saiu não sei em quantas revistas, entende? Olha isso, não é? E Exato. aos meus olhos, entende? Ela é maravilhosa, ela é linda, não é? Mas ela não dá conta de ver, porque isso aí que você está falando desde a hora que nós começamos e já vai dar quase 2 horas. Que nós temos, gente, e eu vou até aqui, nós não vamos ter tempo para isso, porque daria outra live, e você está estudando neurociência, você sabe disso, não é? Eu esqueci o nome do indivíduo que estudou os campos morfogenéticos, e agora nós estamos com a epigenética batendo martelo, Exato. não é? Aquilo que nós herdamos, assim como nós herdamos características, nós herdamos também emoções de outros lá que eu nem conheci dos meus antecedentes. Emoções, então, comportamentos, né, Rose? Comportamentos, exatamente. É um pacote, gente. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós somos sensíveis. Eu estou falando essa presepada toda aqui para poder dizer assim, gente, por favor, nós somos sensíveis. Isso aí. Tão sensíveis que tem um vírus aí detonando a gente. Exato. A gente tem que começar a pensar nisso, né? Que a gente está propício a muita coisa. E quanto mais emocionalmente fortes, mentalmente fortes nós estivermos, e aqui nada tem a ver só com pensamento positivo, é muito além, quando eu falo a questão dessas programações mentais que a gente traz, quanto mais a gente está com o autoconhecimento em dia, está com a terapia em dia, por exemplo, mais a gente consegue lidar com tudo que está acontecendo de uma forma mais calma e sensata.
Uau. Então, eu não me importo, nunca me importei de pessoas que não tivessem condições de fazer terapia e que me pedissem uma ajuda, sei lá, no direct e tal. Sempre auxiliei. E me deixo à disposição aqui. Se alguém está com alguma dificuldade, de alguma dúvida, de alguma coisa que eu possa, com o meu conhecimento, que é limitado, mas que eu possa ajudar de alguma maneira, eu vou me sentir feliz. E fazendo um link ao que você falou sobre o padrão, né? Vou deixar uma reflexão aqui. E o que é o padrão se não é um julgamento? Perfeito. Perfeito. Se não é um julgamento também do certo e do errado. E existe certo e errado? Não sei, é uma coisa que o homem criou, mas que, sinceramente, eu considero que a gente tem que se livrar dessa ideia de certo e errado e simplesmente viver entendendo, compreendendo o outro, compreendendo ele como ele é, compreendendo ele da forma como ele age, e isso não quer dizer ser negligente com ele, né? Mas compreendendo ele como ele é, porque só ele que sabe as coisas que tem ali dentro, programado dentro dele. Essa é a mensagem que eu quero deixar e quero te agradecer imensamente, porque eu tenho, assim, ó, um carinho imenso, um amor imenso pela sua figura, Rose, pela sua pessoa, porque você fez, como nada é acaso, né? Não existe acaso. Você fez a Danúbia sair aqui do que ela estava estagnada e deu aquele empurrão assim, ó, vai para a rede social, vai aparecer um pouquinho. Eu ainda me travo às vezes, tá? Eu tô devendo uma live aí pro pessoal, uma live sozinha, né? O pessoal tá me pedindo sobre mente, sobre... E eu aqui me enrolando, né? Mas eu vou fazer. Te fala mais. Eu vou fazer, me comprometo aqui a fazer uma live a respeito disso. E eu quero te agradecer imensamente. No dia que você for fazer, você me manda para mim lá no meu privado, lá, entendeu? Para que eu me organize, eu quero estar, tá? Quando você fizer aí os vídeos assim interessantes, você me manda, porque eu não consigo acompanhar tudo, né? Em função, você sabe. E também um livro, né? Pois também tem livro. Eu sei que vai ter livro e eu vou estar presente, porque aí já passou tudo, não é? Sim. Eu me propus para esse ano ir para Minas Tivete, conhecer pessoalmente. Eu me propus. Eu só vou esperar tudo isso passar, mas eu vou. Essa é uma das minhas. Ai, adoro. Então, adoro pão de queijo. Ai, meu Deus, Rose, vai ser um prazer imenso, tá? E, meu Deus, tu nem imaginas o carinho que eu tenho por ti. E o sucesso que eu te desejo com o teu canal lá do Legalmente Única. Estou sempre lá acompanhando. E, nossa, só tenho que te agradecer e me deixar à disposição por essa bênção que tu foi na minha vida. E o que eu puder contribuir como forma de retribuição, conta comigo. Conta comigo. Nós estamos aí a serviço, né? Exato. A serviço de algo muito maior, não é assim? São as conexões divinas, eu creio assim, não é? Isso então, mesmo. Danúbia, deixa seus contatos, eu vou salvar a live, tá? Disponibilizar também para você vai deixar nos seus, né? Mas vamos que tem alguém aqui que já de pronto quer entrar em contato com você, não é? Já precisa aí de alguma orientação, ou de repente já quer fazer alguma contratação do seu trabalho, de repente também quer marcar, nós estamos tendo, né, as palestras virtuais, no Zoom, no Meet, e precisa, de repente, contratar você aí para estar falando para jovem, tem tantos jovens aí que estão precisando, não é assim? Deixa aí seus contatos, por favor. Eu vou deixar o meu Instagram, então, porque estou sempre ali conectada, quando eu não estou atendendo, mas eu estou sempre ali conectada devido aos conteúdos, né? Danubia.oliveiraoficial. Esse é o meu contato, eu tenho uma página também no Face, mas eu movimento mais o Instagram.
Então, quem quiser pode me mandar um direct, pode me adicionar lá. No que eu puder ser útil, me deixo à disposição. Danúbia, eu também quero te agradecer, viu? Por você ter trago tanto esclarecimento e nessas horas, olha só, né? Que delícia, agora a gente pode ficar mais tempo, né? Não tem que ficar naquela correria toda. E eu tenho certeza que ultrapassou o que nós gostaríamos, né? Transbordou. E é isso daí que realmente faz sentido, não é? Isso aí. Esse que é o propósito, tá? Então, muito obrigada por você ter disponibilizado do seu tempo, disponibilizado de tanto conteúdo importante, tá bom? Eu que agradeço, viu, Rose? Eu Eu que agradeço. abençoo, eu abençoo sua vida, abençoo a sua casa, tá? Abençoe a sua família linda, né? E com certeza tudo isso daqui vai passar, e nós vamos ter oportunidade de estarmos aí presencialmente, não é? E Assim com será. vários projetos acontecendo, Com né? certeza. Muito E quem agradecida, viu, está aí Rose? também na live, gente, que precisar de qualquer orientação, esclarecimento, tá? Pode entrar também em contato comigo, ok? Isso Boa aí. noite e Boa gratidão a noite. cada um que esteve aqui conosco, Gratidão, ok? gente. Gratidão, Rose. Fica com Deus, minha Beijo. amiga. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.